Milionário compra casamento com jovem de 18 anos. E o desfecho chocou até a família dela. Prepare-se porque essa história irá tocar seu coração. Inscreva-se no canal e deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. O sol escaldante do interior de Minas Gerais queimava a terra seca. Mas dentro da pequena casa de taipa de Isabela, o calor era outro. O peso de uma decisão que não era sua. Aos 18 anos, com olhos castanhos que brilhavam como o orvalho da manhã, Isabela era a alma gentil de uma família esmagada por dívidas. Seus pais, Dona Cida e seu Jair, estavam à beira do desespero. A mercearia da família, único sustento, faliu após anos de empréstimos mal planejados. E então, como um raio em céu claro, veio a proposta que mudaria tudo. Leonardo Albuquerque, o milionário mais temido e enigmático da região, queria Isabela como esposa. Em troca, todas as dívidas da família seriam apagadas. Um casamento comprado, um futuro selado. Isabela, sentada na cadeira de madeira que rangia sob seu peso leve, sentiu o coração apertar. Casar com um estranho? Como vocês podem me pedir isso? Perguntou a voz tremendo enquanto lágrimas escorriam pelo rosto delicado. Dona Cida, com olhos vermelhos de noites mal dormidas, segurou suas mãos. Filha, é nossa única chance. Ele é rico. Vai te dar uma vida que nunca sonhamos. Não é só por nós, é por você também. Mas Isabela não via salvação naquelas palavras. Via uma gaiola de ouro sendo construída ao seu redor. Seu Jair, calado, apenas baixou a cabeça, envergonhado, mas sem forças para contrariar a esposa. Leonardo Albuquerque era uma figura quase mítica na cidadezinha de São Félix. Aos 42 anos, dono de fazendas que se estendiam além do horizonte, ele era um homem de poucas palavras e muitos segredos. Diziam que sua frieza era tão cortante quanto o vento de agosto e que sua mansão, isolada no topo da colina, era mais um castelo de solidão do que um lar. Ninguém sabia por que um homem como ele, que poderia ter qualquer mulher, escolhera Isabela, uma jovem pobre, de beleza simples e coração puro. Alguns cochichavam que era capricho, outros que ele queria, uma esposa para exibir como troféu. Isabela, porém, temia algo pior, que ele fosse cruel, que sua vida fosse reduzida à servitude em troca de um acordo financeiro. O casamento foi marcado em segredo, sem alarde. Nada de festas, nada de convidados, apenas um juiz de paz, os pais de Isabela e um contrato assinado com mãos trêmulas. Isabela usava um vestido branco simples, comprado às pressas, que contrastava com o peso em seu peito. Quando viu Leonardo pela primeira vez, no cartório, ficou surpresa. Ele não era o monstro que imaginara. Alto, com cabelos grisalhos precoces e olhos de um cinza profundo, ele a cumprimentou com um aceno educado, mas distante. Não havia calor em seu olhar, apenas uma formalidade fria. Você será bem tratada, foi tudo o que disse antes de assinar os papéis. Isabela sentiu um arrepio. Era como se tivesse vendido sua alma. Na mesma tarde, ela foi levada à fazenda de Leonardo, a Casa Grande, como chamavam na região. O carro subiu a estrada de terra, deixando para trás a cidadezinha e qualquer resquício de sua antiga vida. Isabela segurava a bolsa com suas poucas roupas, o coração batendo tão alto que parecia ecoar no silêncio do veículo. Ao chegar, a visão da mansão a deixou sem ar. Era uma construção imponente, com janelas altas e um jardim que parecia saído de um conto de fadas. Mas havia algo de solitário naquele lugar, como se a beleza escondesse um vazio. Leonardo a conduziu até a entrada, onde uma governanta a esperava. Bem-vinda, Dona Isabela, disse a mulher com um sorriso forçado. Isabela olhou para trás esperando algum sinal de Leonardo, mas ele já havia desaparecido pelos corredores da casa. Naquela noite, sozinha em um quarto maior que a casa inteira de sua família, Isabela se sentou na cama e chorou. O peso do desconhecido a sufocava. Ela não era mais dona de si mesma. Era a esposa de um estranho, em uma casa que parecia um labirinto, com portas trancadas e segredos que ela nem imaginava. O que vai ser de mim? Sussurrou para si mesma, enquanto a lua brilhava pela janela, indiferente às suas lágrimas. Mal sabia ela que naquele exato momento,
Leonardo, em outra ala da casa, observava um retrato antigo de uma mulher que não era ela, com uma expressão que misturava dor e esperança. A manhã na casa grande amanheceu com um silêncio que parecia engolir tudo. Isabela acordou com o canto dos pássaros, mas o som que outrora a encantava nas manhãs simples de São Félix agora parecia distante, abafado pelas paredes altas e frias da mansão. Ela se levantou da cama, o vestido de algodão que trouxera de casa parecendo deslocado naquele quarto decorado com móveis de madeira polida e cortinas de seda. Olhou-se no espelho oval, e a jovem que viu refletida parecia uma estranha. Olhos inchados de choro, cabelos castanhos soltos e um vazio que não explicava. Eu sou a dona disto tudo agora. Ou sou só uma prisioneira? Pensou enquanto traçava com os dedos o contorno de uma cômoda entalhada. Ao descer as escadas, guiada pelo aroma de café fresco, Isabela encontrou a governanta, Dona Margarida, uma mulher de meia-idade com olhos gentis, mas gestos rígidos. Bom dia, Dona Isabela. O café está servido na sala de jantar, disse, apontando para uma porta dupla. Isabela hesitou. E o Leonardo? Ele está aí? Perguntou, a voz quase um sussurro. Margarida sorriu de leve, como se guardasse um segredo. O patrão já saiu cedo para os negócios. Ele disse para a senhora se sentir em casa. Em casa. As palavras soaram ocas para Isabela, que atravessou o corredor sentindo-se mais como uma hóspede indesejada do que como esposa. A sala de jantar era um espetáculo à parte. Uma mesa longa o suficiente para um banquete, lustres de cristal reluzindo sob a luz do sol, e janelas que davam para um jardim de rosas vermelhas e brancas. Isabela sentou-se sozinha, o tilintar do garfo contra o prato ecoando no vazio. Enquanto comia, seus olhos vagavam pela casa, reparando em cada detalhe. Havia quadros antigos nas paredes, retratos de pessoas que ela não conhecia, com expressões sérias que pareciam julgá-la. Mas um detalhe chamou sua atenção. Uma porta de mogno no fim do corredor, reforçada com um cadeado robusto. Por que trancar uma porta dentro da própria casa? Pensou, um arrepio percorrendo sua espinha. Leonardo voltou ao meio-dia, e o encontro foi tão formal quanto no cartório. Ele usava um terno cinza impecável, mas havia algo em sua postura, ombros tensos, olhar que evitava o dela, que denunciava um desconforto. Espero que tenha dormido bem, disse ele parado na entrada da sala. Isabela assentiu, sem coragem para dizer que passara a noite em claro, imaginando se ele entraria no quarto ou o que esperava dela. Quero que saiba que esta casa é sua agora. Pode ir aonde quiser, exceto na ala oeste, aquela parte é particular. Sua voz era firme, mas havia uma sombra de hesitação, como se ele quisesse dizer mais, mas não pudesse. Isabela passou a tarde explorando os jardins, guiada por João, o jardineiro, um homem de mãos calejadas e sorriso fácil. O patrão mandou cuidar bem da senhora, disse ele enquanto apontava para as azaleias que cercavam um lago artificial. Ele é sério, mas nunca vi homem mais justo. Sabe, ele paga escola para os meus filhos. Isabela ouviu em silêncio, surpresa. Na cidade, as histórias pintavam Leonardo como um lobo solitário, alguém que comprava terras e almas sem pestanejar. Mas ali naquelas palavras, ela vislumbrou algo diferente. Ainda assim, a pergunta queimava em sua mente. Por que ele a escolhera? Por que pagar as dívidas de sua família por uma esposa que ele mal olhava nos olhos? Ao cair da noite, Isabela decidiu explorar mais a casa. Encontrou uma sala com um piano de cauda, coberto por uma fina camada de poeira. Seus dedos, movidos por um impulso quase infantil, tocaram as teclas. Uma melodia suave, uma canção que sua avó lhe ensinara, ecoou pelo salão. Ela não viu, mas do outro lado da porta entreaberta, Leonardo parou, o rosto suavizando por um instante. Ele ouviu cada nota, os olhos brilhando com algo que não era frieza, mas uma saudade profunda. Quando a música terminou, ele se afastou em silêncio, como se temesse que sua presença quebrasse aquele momento. Isabela voltou ao quarto com o coração um pouco menos pesado. Leonardo não era o monstro que ela temia, mas também não era um marido. Ele a tratava com uma distância respeitosa, quase reverente, como se ela fosse uma pintura intocável.
Mas a casa, com seus corredores longos e portas trancadas, parecia esconder mais do que ele deixava transparecer. Enquanto se deitava, Isabela decidiu que não seria apenas uma peça decorativa naquele lugar. Se estava ali, descobriria quem era Leonardo Albuquerque e por que ele a queria ao seu lado. Os dias na Casa Grande começaram a se misturar como as cores de um pôr do sol, cada um trazendo uma mistura de incerteza e descoberta para Isabela. A primeira semana como esposa de Leonardo foi um exercício de paciência e observação. Ela acordava cedo, ainda desorientada pelo tamanho do quarto e pelo silêncio que parecia impregnado nas paredes. A mansão, com seus corredores amplos e móveis que pareciam pertencer a outra era ao mesmo tempo fascinante e opressiva. Mas, para sua surpresa, Leonardo a tratava com uma deferência que ela não esperava. Ele nunca entrava em seu quarto sem bater. Nunca erguia a voz. E sempre perguntava com aquela voz grave e contida se ela precisava de algo. "Você está confortável?" ele dizia, e Isabela, sem saber como responder, apenas assentia, sentindo-se mais como uma hóspede do que como uma esposa. Os funcionários da casa, no entanto, começaram a preencher o vazio que Leonardo deixava. Dona Margarida, a governanta, era uma fonte de histórias. Enquanto servia o café, contava sobre os tempos em que a fazenda era apenas um terreno vazio, construído do zero por Leonardo. "Ele chegou aqui com nada além de determinação", disse ela, os olhos brilhando com orgulho. "Trabalhou até os ossos para transformar isso num império, mas nunca vi ele sorrir de verdade. Até agora." Isabela franziu a testa, confusa. "Até agora?" perguntou. Margarida hesitou, como se tivesse dito algo que não deveria, e mudou de assunto, oferecendo mais bolo de milho. João, o jardineiro, também se tornou um aliado improvável. Ele a levava para caminhar pelos jardins, apontando cada planta com o carinho de quem fala de amigos antigos. "Essa roseira aqui", disse ele, apontando para um canteiro de rosas brancas, "o patrão plantou há anos. Diz que é para lembrar ele, de alguém." Isabela quis perguntar mais, mas o olhar distante de João a fez engolir a curiosidade. Ainda assim, as palavras ficaram ecoando em sua mente. Quem Leonardo tentava lembrar? E por que a ala oeste, com aquela porta trancada, parecia ser o coração de todos os mistérios da casa? Uma tarde, enquanto explorava a mansão, Isabela voltou à sala do piano. O instrumento, com suas teclas desgastadas e um brilho que resistia, ao tempo parecia chamá-la. Ela se sentou hesitante e deixou os dedos dançarem sobre as notas. A melodia que tocou era uma valsa antiga, ensinada por sua avó, que falava de amores perdidos e reencontros impossíveis. As notas enchiam o ar e, por um momento, Isabela esqueceu onde estava. Fechou os olhos, deixando a música carregar suas dores, a saudade da vida simples, o medo do futuro, a solidão de estar ao lado de um homem que parecia um estranho. Quando terminou, abriu os olhos e deu um salto. Leonardo estava na porta, parcialmente escondido pela sombra do corredor. "Você toca muito bem", disse ele, a voz mais suave do que o habitual. Isabela corou, surpresa por ele estar ali. "Eu não sabia que você estava ouvindo", gaguejou, sentindo o coração acelerar. Leonardo deu um passo à frente, mas parou, como se uma linha invisível o impedisse de se aproximar. "Minha mãe tocava piano", disse, quase como se falasse consigo mesmo. "Essa valsa ela amava." Ele desviou o olhar e Isabela percebeu um brilho em seus olhos, algo que não era frieza, mas uma dor antiga, mal disfarçada. Antes que ela pudesse dizer algo, ele se virou e saiu, deixando-a com a sensação de que havia tocado mais do que as teclas do piano. Naquela noite, durante o jantar, o primeiro que compartilharam na mesma mesa, Isabela tomou coragem. "Por que você me escolheu?", perguntou, segurando o garfo com força para esconder o tremor nas mãos. Leonardo parou, o copo de vinho a meio caminho da boca. Por um momento, ela pensou que ele não responderia. Então ele disse, com uma calma que escondia um peso, "Porque vi em você algo que não encontro há muito tempo." Ele não explicou mais, e o silêncio que se seguiu foi tão denso que Isabela sentiu o ar faltar. Mas pela primeira vez,
ela não viu um homem frio. Viu um homem quebrado, escondido atrás de uma muralha que ele mesmo construíra. Enquanto se deitava naquela noite, Isabela percebeu que a Casa Grande não era apenas uma prisão de luxo. Era um lugar onde segredos sussurravam em cada canto, e Leonardo, por mais distante que fosse, parecia carregar um fardo que ela ainda não entendia. Mas uma coisa era certa: ela não seria apenas uma espectadora na própria vida. Se estava ali, descobriria quem era o homem com quem se casara, e talvez quem ela mesma poderia se tornar. Os dias na Casa Grande começaram a ganhar um ritmo próprio, como uma música que Isabela ainda aprendia a tocar. A segunda semana trouxe uma mudança sutil, quase imperceptível, mas que ela sentia na pele. Leonardo não era apenas o homem distante que a recebera no cartório. Havia camadas nele, como as pétalas de uma flor que se abrem lentamente, e Isabela, com sua curiosidade tímida, começava a querer desvendá-las. A frieza que todos na cidade atribuíam a ele parecia mais uma armadura do que sua verdadeira essência, e isso a intrigava tanto quanto a assustava. Uma manhã, enquanto caminhava pelos jardins com João, Isabela notou um terreno vazio ao lado do lago. "O que aconteceu aqui?" perguntou, apontando para a terra revirada, onde nenhuma planta crescia. João hesitou, coçando a nuca. "O patrão mandou limpar esse canto há uns dias. Disse que era para um projeto especial." Isabela franziu a testa, mas não insistiu. Mais tarde, ao voltar para a casa, encontrou Leonardo na varanda, segurando um caderno de anotações e conversando com um homem que parecia um paisagista. Ele a viu e pela primeira vez acenou para que se aproximasse. "Isabela, o que acha de um jardim de flores aqui?" perguntou, apontando para o mesmo terreno vazio. "Flores?" Ela repetiu, surpresa. Ele assentiu, os olhos cinzentos fixos nos dela. "Alguém tão gentil quanto você merece flores." As palavras a pegaram desprevenida. Gentil. Era a primeira vez que ele dizia algo tão pessoal, e o tom, embora contido, carregava uma sinceridade que fez o coração dela acelerar. Nos dias seguintes, Isabela observou da janela do quarto o terreno se transformar. Rosas, lírios e margaridas começaram a surgir, plantados com um cuidado que parecia refletir mais do que um simples capricho. João, enquanto regava as mudas, deixou escapar. O patrão nunca se envolveu tanto num jardim antes. Ele mesmo escolheu cada flor. Isabela sentiu um calor no peito, mas também uma dúvida. Por que ele fazia isso por ela? Uma noite após o jantar, Leonardo a convidou para sentar na varanda. O céu estava cravejado de estrelas, e o silêncio da fazenda era quebrado apenas pelo canto dos grilos. Ele segurava um copo de uísque, mas não bebia. Apenas girava o líquido como se estivesse perdido em pensamentos. "Você já perdeu alguém, Isabela?" perguntou de repente, a voz baixa, quase um murmúrio. Ela hesitou, surpresa pela intimidade da pergunta. "Minha avó", respondeu após um momento. "Hello, system. Apologies. It seems the response was cut off. I'll continue from where it left off and complete part 4 of the story, ensuring a seamless continuation, rich emotional depth and adherence to the provided guidelines." Os dias na Casa Grande começaram a ganhar um ritmo próprio, como uma música que Isabela ainda aprendia a tocar. A segunda semana trouxe uma mudança sutil, quase imperceptível, mas que ela sentia na pele. Leonardo não era apenas o homem distante que a recebera no cartório. Havia camadas nele, como as pétalas de uma flor que se abrem lentamente, e Isabela, com sua curiosidade tímida, começava a querer desvendá-las. A frieza que todos na cidade atribuíam a ele parecia mais uma armadura do que sua verdadeira essência, e isso a intrigava tanto quanto a assustava. Uma manhã, enquanto caminhava pelos jardins com João, Isabela notou um terreno vazio ao lado do lago. "O que aconteceu aqui?" perguntou, apontando para a terra revirada, onde nenhuma planta crescia. João hesitou, coçando a nuca. "O patrão mandou limpar esse canto há uns dias. Disse que era para um projeto especial." Isabela franziu a testa, mas não insistiu. Mais tarde, ao voltar para a casa, encontrou Leonardo na varanda, segurando um caderno de anotações e conversando com um homem que parecia um paisagista. Ele a viu e, pela primeira vez,
acenou para que se aproximasse. Isabela, o que acha de um jardim de flores aqui? Perguntou, apontando para o mesmo terreno vazio. Flores? Ela repetiu surpresa. Ele assentiu, os olhos cinzentos fixos nos dela. Alguém tão gentil quanto você merece flores. As palavras a pegaram desprevenida. Gentil. Era a primeira vez que ele dizia algo tão pessoal, e o tom, embora contido, carregava uma sinceridade que fez o coração dela acelerar. Nos dias seguintes, Isabela observou, da janela do quarto, o terreno se transformar. Rosas, lírios e margaridas começaram a surgir, plantados com um cuidado que parecia refletir mais do que um simples capricho. João, enquanto regava as mudas, deixou escapar. O patrão nunca se envolveu tanto num jardim antes. Ele mesmo escolheu cada flor. Isabela sentiu um calor no peito, mas também uma dúvida. Por que ele fazia isso por ela? Uma noite após o jantar, Leonardo a convidou para sentar na varanda. O céu estava cravejado de estrelas, e o silêncio da fazenda era quebrado apenas pelo canto dos grilos. Ele segurava um copo de uísque, mas não bebia, apenas girava o líquido como se estivesse perdido em pensamentos. Você já perdeu alguém, Isabela? Perguntou de repente a voz baixa, quase um murmúrio. Ela hesitou, surpresa pela intimidade da pergunta. Minha avó, respondeu após um momento. Ela me ensinou a tocar piano, a cozinhar. Era minha melhor amiga. Sua voz falhou e ela baixou os olhos, sentindo a saudade apertar o peito. Leonardo a ouviu em silêncio e pela primeira vez abriu-se. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos, disse olhando para o horizonte. Câncer. Ela era a única pessoa que me entendia. Depois dela fui traído por alguém que prometeu me amar. Ele parou, o maxilar tenso, como se as palavras doessem ao sair. Desde então aprendi que é mais fácil viver sozinho. Isabela sentiu um peso no coração. Não era pena, mas uma conexão inesperada. Ela sabia o que era perder alguém. Sabia o que era carregar um vazio. Você não parece tão sozinho assim, disse ela com cuidado. Os funcionários, eles te respeitam. Falam de você como se fosse família. Leonardo soltou uma risada curta, quase amarga. Respeito não é o mesmo que amor, Isabela. Ele olhou para ela e havia algo novo em seus olhos. Não era mais a frieza de antes, mas uma vulnerabilidade que ele parecia lutar para esconder. Você tem um coração bom. Eu vi isso na cidade, na forma como você ajudava as pessoas, mesmo sem ter nada. Por isso você está aqui. As palavras a atingiram como um raio. Ele a observara antes do casamento, antes mesmo de ela saber quem ele era. Não era capricho, não era um troféu. Era algo mais profundo, algo que ele ainda não conseguia explicar completamente. Antes que Isabela pudesse responder, ele se levantou abruptamente. Está tarde, você deveria descansar, disse, voltando à sua armadura de formalidade. Mas enquanto ele se afastava, Isabela percebeu que o jardim, as palavras, o cuidado, tudo isso, era a tentativa de Leonardo de construir algo que ele mesmo não entendia completamente. E pela primeira vez, ela sentiu que talvez, só talvez, pudesse encontrar um lugar naquele mundo que ele havia criado para ela. A casa grande parecia menos fria à medida que os dias se transformavam em semanas. Isabela, agora mais familiarizada com os corredores amplos e os silêncios da mansão, começava a encontrar pequenos refúgios. O jardim de flores, que Leonardo havia construído com tanto cuidado, tornou-se seu lugar favorito. Ela passava horas ali, sentada em um banco de pedra, observando as pétalas dançarem com a brisa. Mas mais do que as flores, era a presença sutil de Leonardo que começava a mudar a forma como ela via aquele lugar. E ele. A armadura de frieza que ele usava parecia rachar pouco a pouco, revelando um homem que, apesar de tudo, parecia querer se aproximar dela, mesmo que não soubesse como. Uma noite, durante o jantar, algo inesperado aconteceu. Isabela contava uma história simples sobre sua infância, como ela e sua avó faziam pipas com jornais velhos e corriam pelos campos de São Félix até o sol se pôr. Ela ria, os olhos brilhando com a memória, e, sem perceber, deixou escapar um comentário sobre como sonhava em voar de novo, livre como aquelas pipas.
Leonardo, que até então ouvia em silêncio, inclinou-se para a frente, os lábios curvando-se em um sorriso. Não era um sorriso forçado ou educado, mas algo genuíno, que iluminou seu rosto e suavizou as linhas duras de seus olhos cinzentos. Isabela parou de falar, surpresa. "O que foi?" perguntou quase tímida. Ele balançou a cabeça, ainda sorrindo. "Nada. É que você me faz lembrar como é sonhar." O momento foi breve, mas para Isabela foi como se o mundo tivesse parado. Pela primeira vez, ela viu Leonardo não como um milionário distante, mas como um homem capaz de sentir. A partir daquele dia, os jantares se tornaram mais frequentes. Leonardo começou a aparecer mais, deixando de lado as reuniões intermináveis e os papéis que sempre o mantinham ocupado. Ele sentava com Isabela na varanda, sob o céu estrelado, e lia para ela trechos de livros antigos que encontrava na biblioteca da casa. Eram romances, poesias, histórias de amores impossíveis e finais felizes. Sua voz, grave e pausada, parecia carregar cada palavra com um peso que ia além das páginas. Isabela ouvia, hipnotizada, não só pelas histórias, mas pela forma como ele parecia se abrir, mesmo que em silêncio. Às vezes ela pegava o livro e lia em voz alta, e ele a observava com uma intensidade que a fazia corar. Mas nem tudo era leveza. Certa manhã, Isabela acordou com uma febre alta, o corpo pesado e a cabeça girando. Dona Margarida, preocupada, chamou o médico da cidade, mas foi Leonardo quem assumiu o comando. Ele cancelou todos os compromissos, algo que, segundo João, ele nunca fazia. Durante 3 dias, Leonardo ficou ao lado dela, trazendo chá de ervas que ele mesmo preparava, ajustando os travesseiros e até segurando sua mão quando ela tremia de frio. "Você precisa melhorar", dizia ele, com uma urgência na voz que não combinava com sua habitual calma. Isabela, entre os delírios da febre, via nos olhos dele uma preocupação que ia além do dever. Era como se, para Leonardo, perdê-la fosse mais do que ele poderia suportar. Quando a febre cedeu, Isabela acordou no meio da noite e o encontrou adormecido em uma poltrona ao lado de sua cama, um livro aberto no colo. A luz fraca do abajur iluminava seu rosto, e ela percebeu pela primeira vez como ele parecia vulnerável. As rugas sutis em sua testa, os cabelos grisalhos bagunçados, o peso de anos de solidão visível mesmo no sono. Ela sentiu um aperto, no peito, não de pena, mas de algo mais profundo, algo que ainda não tinha nome. "Obrigada", sussurrou, mesmo sabendo que ele não ouviria. Mas naquele momento, Isabela decidiu que queria conhecer o homem que cuidava dela com tanto zelo, que plantava jardins para ela, que sorria como se tivesse esquecido como fazer isso até agora. Ao se recuperar, Isabela voltou ao jardim, agora ainda mais colorido. Leonardo a encontrou lá, e pela primeira vez caminharam juntos sem pressa. Ele apontou para um canteiro de girassóis recém-plantados. "Eles sempre buscam o sol", disse ele, com um tom que parecia carregar mais do que uma simples observação. "Como você." Isabela sorriu, sentindo o coração acelerar. Pela primeira vez ela não se sentia uma prisioneira, sentia-se vista, e embora ainda houvesse segredos, a porta trancada da ala oeste, as palavras não ditas de Leonardo, ela começou a acreditar que talvez pudesse encontrar um lar naquele lugar. E quem sabe, no coração daquele homem. O ar na casa grande parecia mais leve, como se o peso dos silêncios entre Isabela e Leonardo tivesse começado a se dissipar. Após sua recuperação, Isabela sentia uma mudança em si mesma. A mansão, que antes parecia um labirinto de segredos, agora era um lugar onde ela encontrava pequenos momentos de paz, no jardim de flores, nas conversas com Dona Margarida, nos olhares furtivos de Leonardo. Mas, acima de tudo, era ele quem ocupava seus pensamentos. Cada gesto seu, cada palavra dita com aquela voz grave e hesitante, fazia o coração dela bater de um jeito que ela não conseguia explicar. Era amor? Curiosidade? Gratidão? Isabela não sabia, mas sentia que algo dentro dela estava mudando, como as estações que transformavam o jardim lá fora. Uma tarde, enquanto explorava a biblioteca da casa, Isabela encontrou algo que a fez parar. Em uma prateleira alta,
quase escondido entre livros empoeirados, havia um caderno de capa preta amarrado com um cordão de couro. Curiosa, ela o pegou e abriu com cuidado. As páginas estavam cheias de desenhos a lápis, traços delicados que retratavam uma jovem. Seus olhos, sua postura, o jeito como os cabelos caíam sobre os ombros. Era ela. Isabela sentiu um arrepio. Os desenhos eram detalhados, feitos com uma atenção quase reverente. Em uma das páginas, havia uma anotação na caligrafia firme, de Leonardo. Ela tem a luz que eu esqueci que existia. O coração de Isabela disparou. Ele a observava há muito tempo, muito antes do casamento. Não era apenas um acordo financeiro. Havia algo mais, algo que ele escondia atrás de sua fachada de frieza. Naquela noite, durante o jantar, Isabela reuniu coragem. A mesa estava posta com simplicidade, mas o ambiente parecia carregado de expectativa. Leonardo, como sempre, estava calado, mas seus olhos a seguiam com uma intensidade que a fazia sentir-se exposta. «Leonardo», começou ela, a voz tremendo levemente, «por que você nunca se aproxima? Você me trata como se eu fosse de vidro». Ele baixou o garfo, surpreso, e por um momento pareceu lutar com as palavras. Então, com uma honestidade que a pegou desprevenida, ele respondeu: «Porque eu nunca quis que você se sentisse obrigada a nada. Eu sei como você veio parar aqui, Isabela. Sei que não foi sua escolha. E eu jurei a mim mesmo que, se um dia você me quisesse, seria por vontade sua, não porque foi prometida a mim». As palavras a atingiram como uma onda. Era a primeira vez que ele falava tão abertamente, e cada sílaba parecia carregada de uma dor antiga, misturada com uma esperança. Tímida, Isabela sentiu os olhos marejarem. «Você me desenhou», disse ela quase sem pensar. «Eu vi o caderno. Por quê?» Leonardo ficou rígido, como se tivesse sido pego em um segredo que não estava pronto para revelar. Ele desviou o olhar, os dedos apertando o guardanapo. «Porque desde a primeira vez que te vi na praça da cidade, ajudando uma criança que caiu, eu soube que você era diferente. Você tinha uma bondade que me fez querer ser melhor». Ele fez uma pausa, a voz quase falhando. «Mas eu não sei como fazer isso. Não sei como ser alguém que merece você». Isabela sentiu o coração apertar. Pela primeira vez, ela viu Leonardo não como o milionário que comprara seu futuro, mas como um homem preso em suas próprias cicatrizes. Sem pensar, ela estendeu a mão sobre a mesa e tocou a dele, um gesto simples, mas que fez os dois congelarem. O toque era quente, vivo, e por um instante, o mundo pareceu se resumir àquele contato. «Você não precisa merecer ninguém», disse ela suavemente. «Você só precisa ser você». Leonardo olhou para a mão dela, depois para os olhos dela, e havia algo novo ali. Uma mistura de surpresa e alívio, como se pela primeira vez em anos alguém tivesse atravessado sua muralha. Nos dias seguintes, Isabela percebeu que estava se apaixonando. Era um sentimento silencioso, que crescia nas pequenas coisas. No jeito como ele deixava um livro novo na mesa dela, com uma flor seca marcando a página, na forma como ele parava para ouvir quando ela falava sobre seus sonhos, no cuidado com que ele mantinha a distância, respeitando o espaço que ela ainda precisava. Mas, ao mesmo tempo, ela sentia uma dúvida. Será que ele a amava? Ou será que ela era apenas um símbolo de algo que ele perdera? A porta trancada da ala oeste, os desenhos, as palavras não ditas, tudo isso a fazia questionar. Ainda assim, pela primeira vez, Isabela sentiu que talvez pudesse encontrar um lugar ao lado dele. Não como uma esposa comprada, mas como alguém que escolhia estar ali. A chuva caía como um véu sobre a casa grande, transformando o jardim de flores em um mosaico brilhante de cores borradas. Dentro da mansão, o som das gotas batendo nas janelas criava uma melodia melancólica, como se o próprio céu estivesse em sintonia com o coração inquieto de Isabela. Ela passava os dias tentando decifrar Leonardo, cujas ações, os livros, as flores, os olhares, diziam mais do que suas palavras. O amor que crescia dentro dela era uma chama tímida, mas cada vez mais difícil de ignorar.
Ainda assim, uma pergunta a corroía. Será que ele sentia o mesmo? Ou será que ela era apenas um reflexo de algo que ele tentava resgatar? Naquela noite, a tempestade intensificou-se e o trovão ecoava pelos corredores como um aviso. Isabela não conseguia dormir. O peso das emoções, misturado com o som da chuva, a levou a fazer algo impulsivo. Ela se levantou, vestiu um roupão leve e caminhou até o escritório de Leonardo, onde a luz de um abajur escapava pela fresta da porta. Bateu suavemente, o coração disparado. "Entre", disse ele, a voz surpresa, mas não desagradável. Quando ela abriu a porta, encontrou-o, sentado, com papéis espalhados na mesa e um copo de uísque intocado ao lado. Ele parecia cansado, mas seus olhos se suavizaram ao vê-la. "Está tudo bem?" perguntou, levantando-se. Isabela respirou fundo, sentindo o peso do que estava prestes a dizer. "Leonardo, eu não sei como explicar isso, mas eu não quero mais ser só a garota que você trouxe para cá por um acordo." Sua voz tremia, mas ela continuou, as palavras saindo como se tivessem esperado tempo demais. "Eu vejo quem você é, vejo o jeito como você cuida de mim, como cuida de todos aqui. Saiba o seu te amo. Não porque fui prometida a você, mas porque escolhi te amar." O silêncio que se seguiu foi tão denso que ela podia ouvir o próprio coração. Leonardo a encarou, os olhos arregalados, como se aquelas palavras tivessem desarmado todas as defesas que ele construíra ao longo dos anos. Por um momento ele não se moveu. Então, lentamente, atravessou a sala até ficar a poucos passos dela. "Isabela", disse a voz rouca quase quebrada, "você não sabe o quanto eu esperei para ouvir isso. Mas também não sabe o quanto eu tenho medo de não ser o que você merece." Ele estendeu a mão hesitante e tocou o rosto dela, o polegar traçando suavemente a linha de sua bochecha. "Eu te amo desde o dia em que te vi na praça, com aquele sorriso que parecia iluminar tudo. Mas eu jurei que nunca te forçaria a nada. E agora você está aqui, dizendo isso." Ele parou, os olhos brilhando com lágrimas que ele lutava para conter. Isabela segurou a mão dele contra seu rosto, sentindo o calor daquele toque. "Então me deixa te mostrar que é real", sussurrou ela. Sem outra palavra, ela deu um passo à frente, encurtando a distância entre eles. O trovão rugiu lá fora, mas dentro do escritório, o mundo parecia suspenso. Eles não se beijaram com paixão avassaladora, como nas histórias de amor exageradas. Foi um gesto delicado, quase sagrado. As mãos entrelaçadas, os rostos próximos, a luz do abajur, apagando-se lentamente como se respeitasse o momento. Era amor, puro e silencioso, construído não em promessas forçadas, mas em escolhas feitas sob a chuva. Na manhã seguinte, a tempestade havia passado, deixando o ar fresco e o jardim reluzente. Isabela e Leonardo tomaram café juntos, e havia algo novo entre eles. Uma leveza, como se tivessem cruzado uma ponte que nenhum dos dois sabia que existia. Ele a levou ao jardim, onde os girassóis brilhavam sob o sol. "Você me deu algo que eu achei que nunca teria de novo", disse ele, segurando a mão dela. "Esperança." Isabela sorriu, sentindo que, pela primeira vez, a casa grande era mais do que uma mansão. Era um lar que eles estavam começando a construir juntos, mas mesmo naquele momento de felicidade, Isabela sabia que o passado de ambos ainda pairava sobre eles. A porta trancada da ala oeste, as cicatrizes que Leonardo carregava, a família dela que a vendera por dinheiro, tudo isso ainda precisava ser enfrentado. E embora ela não soubesse, o próximo capítulo de sua história traria desafios que testariam não apenas seu amor, mas a força que ela nem imaginava possuir. A casa grande, que outrora parecia um castelo de silêncios e segredos, agora pulsava com uma nova energia. Isabela acordava com o coração leve, os dias marcados por sorrisos trocados com Leonardo e conversas que se estendiam até a noite. O amor que florescia entre eles era como o jardim que ele plantara para ela, delicado, mas resistente, crescendo, apesar das tempestades. Mas a paz que encontraram foi abalada por uma notícia inesperada.
Os pais de Isabela estavam a caminho da fazenda. Dona Cida e seu Jair, que a entregaram a Leonardo por um punhado de dinheiro, queriam vê-la. Ou, como Isabela temia, queriam algo mais. O carro empoeirado dos pais parou na entrada da mansão numa tarde abafada. Isabela, parada na varanda, sentiu o estômago revirar. Ela não os via desde o dia do casamento, quando assinaram os papéis, que selaram seu destino. Agora ali estavam eles, Dona Cida com um vestido florido que não disfarçava a ansiedade em seus olhos, e seu Jair, cabisbaixo, como se ainda carregasse a culpa de meses atrás. Leonardo estava ao lado de Isabela, a mão dele roçando a dela num gesto de apoio silencioso. "Se quiser, eu os mando embora", murmurou ele, mas Isabela balançou a cabeça. "Não, eu preciso enfrentá-los." O reencontro aconteceu na sala de estar, sob o peso dos olhares e do passado. Dona Cida foi a primeira a falar, a voz melíflua, quase ensaiada. "Filha, que saudade. Olha só que lugar lindo, você está vivendo como rainha." Ela abriu um sorriso forçado, mas Isabela viu através dele. Seu Jair, mais reservado, apenas murmurou "Você tá bem?", que soava mais como uma súplica do que uma pergunta. Isabela respirou fundo, sentindo a menina assustada, que fora meses atrás dar lugar a uma mulher que não se curvava mais. "Por que vocês vieram?", perguntou, a voz firme, mas calma. "Não me digam que é só saudade, porque vocês não apareceram até agora." Dona Cida hesitou, trocando um olhar com o marido. Então, como se puxasse uma máscara, confessou: "A gente tá com problemas, filha. A casa, o banco tá querendo tomar. Pensamos que, agora que você tá com o Leonardo, talvez ele pudesse ajudar." A palavra caiu como uma pedra no silêncio da sala. Isabela sentiu o sangue ferver. Eles não haviam mudado. O mesmo desespero que a vendera como noiva agora os trazia de volta, de mãos estendidas, esperando mais do dinheiro de Leonardo. Ela olhou para ele, esperando vê-lo irritado, mas ele apenas observava, os olhos cinzentos fixos nos dela, como se dissesse: "A escolha é sua." "Vocês me venderam", disse Isabela, a voz tremendo, mas não de fraqueza. "Me entregaram para um estranho como se eu fosse um objeto. E agora voltam aqui achando que podem pedir mais?" Dona Cida tentou interromper com lágrimas ensaiadas. "Filha, era pela família, você não entende." Mas Isabela levantou a mão, silenciando-a. "Não, vocês não entenderam. Eu não sou mais aquela menina assustada. Eu construí algo aqui, com ele." Ela olhou para Leonardo e a força em seu olhar o fez erguer o queixo, orgulhoso. "Se vocês querem ajuda, vão trabalhar por ela como todo mundo. Mas não venham aqui usar meu nome para tirar proveito." Seu Jair, que até então permanecera calado, finalmente falou, a voz rouca. "Eu sei que te machucamos, Isabela. Eu carrego isso todo dia, mas eu só queria te ver feliz." As palavras pela primeira vez soaram verdadeiras. Isabela sentiu os olhos marejarem, mas segurou as lágrimas. "Então me deixem em paz", disse suavemente. "Eu estou feliz, não por causa do dinheiro, mas por causa do que encontrei aqui." Ela segurou a mão de Leonardo, e o gesto foi como uma muralha entre ela e o passado. Dona Cida e seu Jair partiram em silêncio, sem o dinheiro que esperavam, mas com algo que talvez doesse mais. A certeza de que Isabela não era mais deles para manipular. Quando o carro desapareceu na estrada, Leonardo virou-se para ela. "Você foi incrível", disse, a voz carregada de admiração. Isabela sorriu, mas havia uma sombra em seus olhos. "Eu só fiz o que precisava, por mim e por nós." Naquela noite, enquanto a lua iluminava o jardim, Isabela sentiu que havia conquistado algo maior do que a liberdade de um casamento forçado. Ela havia conquistado a si mesma, e com isso, o direito de amar Leonardo como sua escolha, não como seu destino. Os meses que se seguiram ao confronto com seus pais marcaram uma nova fase na vida de Isabela. A casa grande, antes um símbolo de sua prisão, agora era um lar onde ela e Leonardo construíam algo verdadeiro. O amor deles, que começara como um sussurro tímido, crescera em raízes profundas, como as flores do jardim que ele plantara para ela.
Cada dia trazia uma nova descoberta. O jeito como Leonardo ria quando ela contava histórias bobas, a forma como ele a ouvia com atenção e até os silêncios que agora eram confortáveis, cheios de cumplicidade. Mas Isabela sabia que para fechar o ciclo de sua jornada, precisava de algo mais. Não apenas um casamento no papel, mas uma celebração do amor que escolheram juntos. Uma manhã, enquanto tomava café no jardim, Isabela notou um movimento incomum na fazenda. Funcionários corriam de um lado para outro, carregando caixas de flores e lanternas de papel. Dona Margarida, com um sorriso misterioso, desviava de suas perguntas. O patrão pediu para manter segredo, disse ela piscando. Intrigada, Isabela procurou Leonardo, mas ele estava estranhamente ausente. Foi só ao entardecer que João, o jardineiro, apareceu com um vestido embrulhado em tecido branco. O patrão mandou te entregar isso, disse com um brilho nos olhos. Quando Isabela desdobrou o pacote, encontrou um vestido de noiva. Não, suntuoso, mas simples e elegante, com detalhes de renda que pareciam feitos sob medida para ela. Ao lado um bilhete. Hoje você decide. Te encontro no jardim ao pôr do sol. Leonardo. O coração de Isabela disparou. Ela vestiu o vestido, sentindo o tecido abraçar sua pele como uma promessa. Quando chegou ao jardim, ficou sem ar. O lugar estava transformado. Lanternas pendiam das árvores, iluminando o caminho com um brilho suave. As flores que ela tanto amava formavam um arco natural. E no centro, Leonardo a esperava vestindo um terno simples, mas com um sorriso que parecia carregar o mundo. Ao fundo, um pequeno grupo de pessoas. Dona Margarida, João, os outros funcionários que se tornaram sua família na fazenda, observava com lágrimas nos olhos. Até mesmo algumas crianças da cidade, que Isabela ajudara com doações de livros, estavam lá, segurando cestas de pétalas. Leonardo deu um passo à frente, pegando as mãos dela. Isabela, começou a voz firme, mas cheia de emoção. Quando te trouxe para cá, eu achei que estava salvando você. Mas a verdade é que você me salvou. Você me mostrou que o amor não é algo que se compra ou se força. É algo que se constrói com paciência, com verdade, com escolha. Ele fez uma pausa, os olhos brilhando sob a luz dourada do pôr do sol. Você não foi comprada. Foi o meu coração que você conquistou. E hoje, diante de todos, eu quero te perguntar. Você aceita ser minha esposa? Não por um contrato, mas por amor? Isabela sentiu as lágrimas escorrerem, mas seu sorriso era radiante. Sim, respondeu a voz clara, ecoando no silêncio do jardim. Sim, porque eu te escolho, Leonardo, hoje e sempre. A multidão aplaudiu e as crianças jogaram pétalas ao ar, criando uma chuva de cores. Um padre da cidade, amigo de Leonardo, conduziu uma cerimônia simples, mas carregada de significado. Não havia contratos, apenas promessas ditas com o coração. Quando trocaram os votos, Leonardo colocou uma aliança no dedo dela. Não a mesma do primeiro casamento, mas uma nova, com uma pequena flor gravada, simbolizando o jardim que os uniu. A festa que se seguiu foi modesta, mas cheia de vida. Funcionários dançavam ao som de um violão, e as crianças corriam pelo jardim rindo. Isabela e Leonardo dançaram juntos, sob as estrelas, e pela primeira vez ela viu nos olhos dele uma paz que nunca estivera lá antes. Mais tarde, quando todos se dispersaram, eles ficaram sozinhos no jardim. Leonardo a puxou para perto, a testa encostada na dela. Você me deu uma segunda chance, sussurrou. E eu juro que vou passar o resto da minha vida te fazendo feliz. Enquanto a noite caía, Isabela olhou para o céu, sentindo o peso do passado se dissolver. Ela pensou nos pais, na menina assustada que chegara à fazenda, nas dores que carregara. Tudo isso a levara até ali, até um amor que ela escolhera. E então, uma lição clara se formou em seu coração. A verdadeira riqueza não está no que se possui, mas no que se constrói com amor, coragem e escolhas próprias. A vida, ela aprendeu, não é sobre o que te é dado, mas sobre o que você faz com o que recebe. E naquele jardim, sob o céu estrelado, Isabela sabia que havia transformado um destino imposto em uma história de amor eterno.